Olá, turminha, tudo bem? Pessoal, vamos continuar aqui na nossa aula falando sobre o Egito. Top! Pessoal, olha só. Hoje a gente vai falar sobre a dança e o teatro egípcio, ok? Eram as danças que aconteciam lá na época, né, do Egito Antigo, e o teatro também, que acontecia na época do Egito Antigo, tá bom? Então, foco aí, vamos prestar atenção aqui nas páginas, tá certo? Vamos lá, pessoal, dança. Vamos começar falando sobre a dança. Bom, a dança, ela tinha um caráter religioso, tá? Então, lá no Egito, a dança, ela tinha um caráter sagrado. Ela não se dançava como a gente dança hoje, por dançar, para entretenimento, para se divertir. Não. A dança, ela tinha um caráter sagrado, tá? Então, quando eles se destinavam a dançar, alguma coisa havia por trás disso e tinha a ver com os deuses que eles cultuavam, certo? As danças eram geralmente homenagem aos deuses. A deusa Hathor, que era a deusa da dança e da música, ela é representada por uma vaca que possui o sol entre os chifres. Essa aqui, ó, essa imagem aqui, tá bom? Tá vendo que ela tá segurando o símbolo da eternidade na mão, né, pessoal? E aí vocês estão vendo o chifre, e no meio do chifre o sol, ok? Essa era a deusa Hathor. Também tinha o deus Bes, que era o inventor da dança. Ele era um dançarino anão, como vocês podem ver aí, coberto por pele de leopardo, para se proteger das feitiçarias. Então, esse deus Bes, ele se cobria de pele de leopardo, porque ele acreditava que, se ele tivesse coberto por essa pele de leopardo, ele estaria protegido de qualquer feitiçaria. Esse deus Bes, ele era um deus que ele gostava de ficar dando cambalhotas e ficar fazendo caretas, que ele dizia que assustava os malfeitores, tá? Ambos os deuses aqui, a deusa Hathor e o deus Bes, eles tinham o poder da fertilidade, tá? O que é o poder da fertilidade, gente? Vamos lá? Então, o caráter de ser fértil. Por exemplo, uma terra fértil, ela vai dar bastante plantações. As plantações vão prosperar nessa terra, certo? Assim como também uma mulher fértil, ela poderá dar filhos, tá bom? Isso é a fertilidade, tá bom? A capacidade de criação. Vários eram os tipos de danças que tinham naquela época. Existia um culto ao deus Osíris, que acontecia todos os anos na época do cheia do Rio Nilo. A gente já falou bastante sobre o Rio Nilo, e por isso eu trouxe uma imagem para vocês aqui, ó, tá? Do Rio Nilo. Esse aqui é o Rio Nilo, ó. Esse rio azul aqui que passa pelo Egito, tá bom? Ó, ele cruza todo o Egito, depois ele desce pelo Sudão. Esse rio é o Rio Nilo, tá? Esse aqui não é o Rio Nilo, ó. Aqui é o Mar Vermelho, tá? Esse aqui é o Rio Nilo, esse fininho aqui. E esse Rio Nilo, ele é muito famoso. E toda a história do Egito gira em torno do Rio Nilo, tá? Porque o Rio Nilo, ele tinha a época das cheias, como a gente já estudou, e tinha a época das vazantes, né? Que era quando não tinha água, estava na época da seca. Na época das cheias, esse rio, ele transbordava aqui para as laterais e fazia com que toda essa terra ficasse bem úmida, né? E ficasse bem propícia para a plantação. No começo dos tempos, pessoal, na época lá dos homens das cavernas, eles se fixaram perto dos rios por causa disso, porque assim era mais fácil de plantar e tudo, tá? Então, o Rio Nilo, ele tinha muita representatividade para todas as pessoas, todos os egípcios, tá bom? Então, aqui, ó, acontecia a cheia do Rio Nilo, aqui é o Rio Nilo, ok? Depois, outra oportunidade que eles dançavam era o culto que celebrava as colheitas, como danças na primavera. Então, eles tinham as colheitas, quando eles colhiam tudo, né, que eles queriam, que eles tinham plantado. Então, eles faziam um culto para celebrar essas colheitas, certo? Existe ainda algum culto com esse sentido? Vamos pensar, pessoal. Existe sim, tá? Só que não no Egito, mas
aqui nos Estados Unidos, vocês já devem ter ouvido falar do Dia de Ação de Graças, né? Lá nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças é um dia que eles agradecem por tudo que eles conseguiram de colheita durante o ano, tá? É mais ou menos isso. Só que aqui, na época dos egípcios, eles faziam as danças da primavera. E aqui nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças, que é o dia que eles agradecem pela colheita, tudo, eles fazem jantares com as famílias. É até mais importante do que o Natal para eles, tá? O próximo oportunidade que eles dançam era para o deus Amon. Quem é o deus Amon? Pessoal, o deus Amon é o deus dos deuses. Então, ele era o deus supremo lá do Egito, tá? E é esse carinha que tá aqui na imagem de vocês, aqui, ó. Esse era o deus Amon, tá? Em algumas imagens ele aparecia como uma pessoa, em outras imagens ele aparecia como um animal, tá? Mas ele é o deus dos deuses, ok? Então, os bailarinos faziam uma procissão para ele, a procissão da barca sagrada. Então, os bailarinos eram acrobatas e apresentavam as suas acrobacias, certo? As proezas deles, ok? Outra oportunidade em que eles dançavam era nos funerais. Nos funerais havia o Mowou, onde personagens que surgiam de repente vinham ao encontro do enterro, dançando em duplas. Pois eles acreditavam que esse comportamento assegurava ao morto a ascensão a uma nova vida. Então, durante o funeral, lá, enquanto estava levando lá o morto, eles vinham correndo e dançando em duplas, né, em direção ao funeral, tá bom? E aí eles dançavam no pensamento deles que esse morto ia ter uma ascensão a uma vida melhor, uma nova vida, ok? E também havia as danças profanas, que eram as que aconteciam por ocasião de banquetes. Então, quando tinham os banquetes, os almoços, eles faziam o quê? Dançavam, né, em honra aos vivos ou em honra aos mortos. Certo, pessoal? Bastante oportunidade aí que eles dançavam, né? Vamos lá. Lá no livro de vocês, na página 15, é que começa esse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. A dança faz parte das manifestações que percorrem a história da humanidade desde os tempos mais antigos. Inicialmente, a dança era uma tentativa primitiva de comunicação e depois uma forma de celebrar a mudança das estações e as forças da natureza. Era também usada em culto aos deuses e ritos de fertilidade. Assim, no Egito Antigo, a dança também se fazia presente e tinha profunda ligação com a religiosidade deste povo. Aquilo que a gente falou, né? Que as danças tinham uma profunda ligação com a religiosidade deles, ok? As danças eram realizadas nas celebrações religiosas, festas e festivais, mas raramente homens e mulheres dançavam ou mesmo tocavam instrumentos juntos. Inclusive, antes do período faraônico, as danças eram feitas em segredos pelas sacerdotisas, para a celebração da vida e da fertilidade. Então, antes dos faraós, quem dançava era as sacerdotisas. E elas dançavam em segredo, elas não dançavam ao público, ok? Depois disso que vieram os faraós, os homens passaram a dançar e as mulheres também passaram a dançar publicamente, porém, raramente eles dançavam juntos ou tocavam instrumentos juntos, ok? De modo geral, a dança egípcia remetia à história dos deuses, imitava os movimentos de animais, como um galo, camelo, serpente, e das naturezas, como folhas, ondas e árvores. E ainda podia representar os 4 elementos, quais são os 4 elementos? Água, fogo, ar e terra, ok? Vamos lá. No tempo dos faraós, a dança passou a fazer parte dos cerimoniais, abrangendo todas as castas. Então, vamos falar disso agora. Então, eu falei para vocês lá já, que no tempo dos faraós, tudo que era cerimonial tinha dança. Até no funeral tinha dança, certo? E o que ele está dizendo aí é que abrangeu todas as castas. O que seriam castas? Tá? Aqui no livro de vocês fala o seguinte: é um sistema de classificação social hereditário do Egito Antigo. Nesse sistema, a classe social e a profissão eram passadas de pai para filho. Hoje, a gente tem na nossa sociedade as classes sociais, certo? Então, a gente tem a classe alta,
a classe média alta, a classe média baixa e a classe baixa. Isso depende, hoje em dia, do poderio econômico. Quanto mais dinheiro você tem, você vai subindo de classe social, ok? Quanto mais dinheiro e você vai conseguindo ter durante a sua vida, você vai mudando a sua classe social. Já na época lá dos egípcios, isso passava de pai para filho. Então, se o pai era nobre, o filho seria nobre. Se o pai era servo, o filho seria servo, ok? Então, essa hereditariedade ia de pai para filho. Lá na época tinha os servos, lembra? Tinha o povo, os servos, que era quem trabalhava. Tinha os sacerdotes, lembra que era o pessoal que trabalhava com a igreja, tá? Tinha a nobreza, que ficavam os nobres, os reis, as rainhas. E tinha o faraó, que era o poder máximo da cidade, ok? Então, essas eram castas. Então, uma pessoa de uma casta superior não poderia se envolver com uma pessoa de uma casta inferior, ok? Então, vamos dizer que um nobre não poderia namorar com uma pessoa que era servo, ok? Eles respeitavam muito essa coisa de casta, tá? Que hoje a gente chama de classe social, mas na época era casta social, ok? Vamos lá, teatro. Da mesma forma que o teatro, que a dança, o teatro esteve presente na cultura do Egito Antigo e também tinha um caráter religioso. Porém, há poucos registros sobre a prática da encenação naqueles tempos, da encenação naqueles tempos. Tanto que somente em 1896, durante as escavações do templo de Ramsés II, foi descoberto um rolo de papiro. O que é papiro, pessoal? Papiro era o papel que eles utilizavam antigamente. Então, tinha um rolo de papiro, tá? Que foi descoberto lá no templo de Ramsés, ok? E trouxe a comprovação da existência de uma representação teatral do Egito Antigo. Foi assim que a gente descobriu que teve teatro lá. Esse papiro só veio a ser publicado em 1928, sob o título de Papiro Dramático de Ramseu. Apesar do nome, não se trata de um texto dramático, mas sim do roteiro de um mistagogo, escrito para a cerimônia de coroação do faraó Seusret. Então, ó, mistagogo, sacerdote que servia ao propósito da iniciação dos mistérios da religião, ensinando as cerimônias e os ritos, ok? Então, trata-se o quê? De um roteiro que esse mistagogo fez, que era um sacerdote, para a cerimônia de coroação do faraó. Então, ele fez todo um roteiro de como seria essa coroação do faraó, né? E deixou nesse papiro. E ele foi encontrado depois. E esse roteiro, eles têm como fosse uma peça teatral, porque tinha a função de cada pessoa, o que cada pessoa ia fazer dentro desse cerimonial de coroação, ok? As descobertas até agora mostram que os textos conhecidos, apoiados no mito de Osíris, que vocês já conhecem bem, vida, morte e ressurreição, confirmam o poder divino do faraó. No drama litúrgico egípcio, há um sacerdote que recita o texto sagrado enquanto os personagens aparecem na cena em momentos determinados. Assim, pode-se dizer que os rituais egípcios foram uma forma primitiva de teatro, como espetáculo. Então, durante os rituais lá dos egípcios, ele tinha o sacerdote que ele ia lendo lá o que o texto, né, que estava no papiro, e as pessoas iam aparecendo conforme ele ia falando. É como se fosse hoje em dia a gente tem um narrador que vai narrando as coisas, né? Ah, então, neste momento, aparece a menina que morava há muito tempo distante de sua terra, aí aparece a menina. Né? Então, naquela época, o sacerdote ia falando, enquanto ele ia lendo, as pessoas iam aparecendo e encenando aquilo que ele estava falando, certo? Então, essa foi a forma primitiva de teatro que a gente conhece, tá bom? Bom, pessoal, olhem, agora é com você. Nesta unidade, não teremos atividade para casa. Tenho certeza que vocês estão aí comemorando, né? Nós não vamos ter nenhuma atividade para casa, não vou pedir para vocês fazerem nada. Porém, a tia Vanessa pede que vocês aproveitem, então, para colocar as atividades dos outros professores que não estão em ordem
em ordem, ok, pessoal? Vai lá, vai fazendo atividade de outro professor, para que você não fique com um monte de atividades acumuladas. E aí, quando chegar as avaliações, você vai ficar doidinho com a lição mais avaliação, tá bom? Então, vamos lá, prestem atenção e façam as demais atividades. Combinado? Certinho? Então, tá bom. Um beijo para vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.